conteúdos, podemos conhecer Deus pela razão, onde se situa e como se coloca o problema de Deus, a ideia de Deus nas etnias da Amazônia, o problema do fundamento. Habilidade: compreender o papel da reflexão-filosofia em relação à existência de Deus. Então, muito boa noite a todos aí, nossos colegas professores, né, nossos alunos. Hoje, então, aí nós estamos nessa quarta-feira, né? Quarta-feira, né, já iniciando a unidade 2, né, professor? Exatamente, estamos na unidade 2. A gente espera que todas as turmas tenham feito uma boa avaliação ontem, né, pelo acompanhamento, pela discussão que nós fizemos nas DL. A gente viu que o pessoal estava compreendendo e conseguindo caminhar na discussão. E aí a gente, então, começa uma unidade nova, né, e vamos, então, para frente, esperando que consigamos melhorar ainda mais essa nossa interatividade aqui na discussão, nesse bate-papo, né, professor? Exatamente. Sobre a filosofia, certo? Então vamos fazer uma revisão que nós estudamos até agora. Vamos começar aí pela essa revisão. Só para a gente relembrar, né? A gente tem que estar sempre relembrando, porque, na verdade, esses conhecimentos que nós adquirimos até agora, né, essa leitura dessas correntes filosóficas, né, do racionalismo, né, do empirismo, do dogmatismo e do ceticismo, essas correntes, na verdade, elas vão agora nos ajudar, né, será um elemento importante para que a gente possa compreender melhor o que vem pela frente, né, na teoria do conhecimento. Então, de posse, né, intelectual, né, dessas correntes, nós podemos, então, pensar agora com mais facilidade, né, esses assuntos que vêm pela frente. Então, nós vamos começar hoje. Nós estamos perguntando, né, o que nós podemos conhecer, se é possível conhecer, né? É possível o conhecimento? Então, essa que é a nossa questão. E hoje nós vamos trazer, então, né, nós estamos refletindo, né, uma reflexão filosófica. Vamos trazer um tema muito interessante para a gente pensar dentro da teoria do conhecimento, que é o seguinte, vamos ver aí, vamos acompanhar. O conhecimento de Deus. Né, nós falamos já do conhecimento do senso comum, né, algumas coisas. Nós falamos aí, né, do racionalismo, do empirismo, né? E agora, então, o conhecimento de Deus. Nós vamos aqui pensar sobre as religiões, tá? Sobre a religião, A, B ou C, não é isso. Nós vamos refletir, fazer uma reflexão filosófica sobre, né, essa questão. Então, a filosofia pergunta, quem é Deus? É possível conhecer Deus? Essa pergunta, né, por Deus, que na filosofia nós chamamos de transcendente, esta pergunta, ela é um horizonte, né, para a compreensão do conhecimento de Deus, ele está aberto pela filosofia ocidental. Então, é um questionamento, uma reflexão que está aí, né, em pauta, né, na reflexão filosófica, a questão do problema de Deus para a filosofia, para o pensamento. É possível, né, a gente, então, conhecer. Então, afinal de contas, quem é Deus, né? Então, nós vamos pensar sobre isso. A colocação do nosso problema, vamos acompanhar na próxima. A colocação de um problema, para a gente instigar aqui o nosso pensamento. Então vamos ver na próxima cartela a colocação do problema. O problema então eu posso conhecer Deus pela minha razão? Eu posso? Nós sabemos que as religiões, elas se colocam como os destinatários, né, do destinatário, né? Como aquelas que têm a posse da religião, do conhecimento de Deus, pela fé. A filosofia pergunta, nós podemos conhecer pela razão Deus? E outro ponto, onde se situa e onde se coloca o problema de Deus? Onde se situa e como se coloca o problema de Deus? Então,
Esse é o horizonte que está aberto, né? Essa discussão é um horizonte aberto dentro dos temas da filosofia. No campo, então, da religião, né? Da filosofia da religião. Se eu posso conhecer Deus pela razão, e onde se situa e onde se coloca o problema de Deus. Tá bom? Então vamos investigar, fazer uma investigação e ver como é que nós podemos, então, pensar nessa maneira, vejam bem, vamos pensar Deus sem olhar para a religião. Olha que interessante, né? A gente não vai pensar Deus aqui do ponto de vista da religião, no paradigma religioso. Vamos pensar Deus no paradigma da razão, né? Da razão, do pensamento, da reflexão. É interessante fazer esse pensamento, essa reflexão. Não tenham medo. Vamos lá então, acompanhe comigo aí. Primeiro ponto. Existe uma ideia de Deus do ponto de vista do ateísmo. O ateísmo, vocês sabem, né? O ateísmo é uma corrente de pensamento que nega a existência de Deus. Então, se a gente pergunta, eu posso conhecer Deus pela razão? Para o ateísmo, ele vai dizer que não. Né? É impossível a nossa razão alcançar a ideia de Deus. Não tem como, segundo os ateístas, né? E qual é o argumento que eles têm em torno dessa negação da existência de Deus? É que para eles, Deus foi apenas uma expressão, né, para o ateísmo, Deus é uma expressão de um engano do homem a respeito de sua essência. Então, Deus, o homem, olhando para a sua própria essência, ele é um ser que pensa, ele conhece, ele tem sentimento, ele ama, mas ao mesmo tempo, ele morre. Então, a partir dessas indagações, né, da sua própria essência, que o conduz para a finitude, ele pensou, então deve haver um ser infinito. E esse ser infinito eu vou chamar de Deus. Né? Eu vou chamar de Deus. Tá certo? Então é esse que é o aspecto, né, da reflexão aqui. É o aspecto da reflexão. É um engano para o ateísmo, é um engano da essência do homem. Tá bom? Para quem não acredita, para os ateus, né? E agora, do ponto de vista do teísmo, das pessoas que acreditam na existência de Deus, vamos ver aí, do ponto de vista do teísmo. Então, ele vai dizer que sim, que eu posso conhecer Deus pela razão. Ao contrário, né, dos ateus. De que maneira? Por quê? Quais são as evidências? Porque Deus é uma realidade razoável em que nós podemos intuí-lo. Né? Nós podemos conhecer Deus pela nossa intuição. Então, qual é a intuição que nós temos da existência de Deus para os teístas? Eles vão dizer que é, primeiro, através da criação. Da criação, tudo que foi criado por ele. Então, a sua própria criação, os seres que habitam o planeta, né? Você pode intuir que ali existe a criação de Deus. Outra intuição que o homem tem, os teístas, para confirmar isso, através do próprio ser humano. O ser humano, então, ele é um ser racional. Ele é um ser inteligente. E de onde vem essa inteligência do homem? Conclui eles, vem de Deus. E através de tudo que foi criado no mundo, né? A natureza, o cosmos. Então, tudo que está no mundo, ao meu redor, tudo que eu me deparo no mundo, que não foi criado pelo homem, né? Você olha aí, você vê uma árvore bonita, a cor dos pássaros, né? Uma cachoeira, a infinidade, né, de animais. Então, esse mundo criado,
né, segundo os teístas, evidenciam então, né, pela intuição do sujeito que pensa, né, a existência de Deus. Tá bom? Então, são dois lados, né? O ateísmo que nega e o teísta que afirma. Outro ponto, vamos lá. É com relação agora à ideia de Deus nas etnias da Amazônia, né? Nossos povos da Amazônia, os povos indígenas da Amazônia. Os povos indígenas têm uma ideia e uma representação, certo? Do transcendente. O que é o transcendente? Nós vimos ano passado, né? No primeiro ano. Transcendente é aquilo que vai além dos meus sentidos. Eles chamam de Deus. Então, em algumas tribos, é compreendido como ser natural. Deus é natural, porque ele se relaciona com a natureza. Deus é a natureza. Então, ele é bom. Ele gosta do ser humano. Ele traz a paz para todos os seres vivos. Então, para as etnias da Amazônia, né, Deus, então, é uma realidade presente no meio deles, presente no meio do povo, com essas características, né, de ser bondoso para com todos, né, e trazer a paz. Outro ponto sobre essa ideia de Deus, né, do ponto de vista aí das etnias da Amazônia. A maioria das tribos, né, das etnias, dos grupos, dá atenção à mitologia. Então a mitologia, né, ela está muito relacionada, ligada à questão religiosa. Então, muitas tribos, a maioria delas, na sua tradição religiosa, nos seus ritos, né, eles trazem então a mitologia, os heróis míticos, né, e toda essa uma gama de personagens, né, que formam então o folclore, né, e as lendas da Amazônia. A maioria dessas lendas, portanto, elas estão aí vinculadas ao aspecto religioso. Então a religião, Deus no caso, né, não é a religião, Deus para os povos, né, da Amazônia, ele está muito relacionado então com questões míticas e a sua presença é real e se encontra na própria natureza. Então, esses aí são os pontos, né, relativos à questão da ideia de Deus. A ideia de Deus para o ateu é um engano do homem. Para o teísta, nós podemos encontrá-lo olhando ao nosso redor. Nós podemos intuir Deus. E os povos indígenas, Deus está na natureza. Né? Deus a terra é nossa mãe. Tudo, né? Então Deus está presente na nossa vida. Então os povos indígenas, eles cultuam, trazem nos seus ritos, né? Então, essas são as formas que nós temos, então, de abordar, de uma certa forma, a ideia de Deus. Trazendo aqui para nós. E vocês aí, claro, têm a forma, né, de pensar e de ver Deus. Mas qual é o fundamento? A filosofia, ela pergunta pelo fundamento. Então, qual é o fundamento, a base, né, que sustenta essa ideia? Ou essas ideias, né, que nós estamos pensando sobre Deus? Então, vamos ver aí. O problema do fundamento. O fundamento é aquilo que dá sustentação, né? Quando a gente fala de Deus na filosofia, é claro, nós não estamos aqui fazendo uma abordagem teológica, né? Nem uma abordagem religiosa. Nós estamos no campo do pensamento, fazendo a experiência do pensamento. E como nós estamos problematizando o conhecimento, é interessante pensar sobre isso. O problema do fundamento filosófico, né, no caso da filosofia da religião, vai trazer o quê? Vai analisar a própria estrutura da experiência humana.
Então, dentro da experiência humana, o que quer dizer isso? Dentro da história de todos os povos, Deus é uma linguagem presente. Ele surge como uma presença que se mostra articulada numa linguagem correspondente. Então, a palavra Deus, né? Ela está presente, é uma presença, Deus. Então, surge como uma presença. E se articula numa linguagem. Uns chamam de Tupã, outros chamam de Javé, outros dão vários nomes. Mas está na linguagem humana, a divindade. Né? Desde o tempo dos pré-históricos, né, passando pelas mitologias gregas. Então, Deus está na linguagem e na presença. A ideia de Deus. O que quer dizer isso? Vamos agora, então, ver de uma outra abordagem. Deus é uma palavra presente na nossa linguagem. Deus é uma palavra que está presente na nossa linguagem. Sendo assim, se está presente na linguagem, a sua realidade continua presente. Aonde? Na própria experiência dos seres humanos. Então, vamos fazer um exemplo bem concreto. Você está andando, acontece um problema na sua vida, o que você faz? Você diz, ai meu Deus. Então você já buscou a presença, a linguagem, Deus, essas 4 letras, que formam a palavra Deus, é a linguagem, e você então atribui, você invoca a presença de Deus. Então, se você invoca a palavra na linguagem, você invoca a sua presença. Está dando para compreender? Qual é o problema do fundamento? Então, se está na história, ai meu Deus, vai com Deus, Deus te abençoe. Então, de várias formas, a palavra Deus está na linguagem. E se ela está na linguagem, há uma possibilidade de pensar a sua presença. Ninguém fala daquilo que não existe, que não conhece, que não existe. Então, se você, desde antigamente, na história humana, se fala da palavra Deus na linguagem, então pressupõe a sua presença. Então, quando eu falo assim, o ateu fala, eu não acredito em Deus, ele está dizendo que ele não acredita numa palavra que já pressupõe a sua existência. É como dizer assim, eu não acredito no professor que está aí na sala de aula. É como se eu estivesse dizendo, na linguagem, o professor e a presença dele aí na sala. Então, se eu falo, eu não acredito na existência do professor, eu estou ao mesmo tempo afirmando, pelo menos na palavra, que ela existe. Professor. Está dando para compreender a analogia, a comparação? Muito bem, então, essa é a ideia do fundamento. É isso que instiga, e por isso que está aberto na filosofia da religião, o problema de Deus. Porque ele está na presença, está na linguagem. Nós chamamos de linguagem da presença. Outro ponto para a gente começar a esclarecer aí as coisas. Vamos lá. A liberdade e sentido. A essência da humanidade é a busca do sentido radical da sua existência e chegar a ser liberdade do mundo. O que quer dizer isso aí? O homem, vamos pegar aqui a pré-história, O homem pré-histórico, ele
um belo dia acordou, né, e olhou para fora da caverna, né, e ele viu ali a natureza, contemplou a natureza. Que beleza é a natureza. Então ele viu os animais, viu a nuvem, viu o sol, né, viu toda aquela beleza da natureza ao redor da sua caverna. Né? E ele pensou, de onde vem tudo isso? Que mundo é esse que eu estou aqui agora presente nele? Tranquilo, ele passou o dia, ele se maravilhou com a natureza, ele foi dormir com a sua mulher pré-histórica e ele acordou e foi dar um cheiro na sua velha pré-histórica e ele percebeu que ela não estava se movimentando, se mexendo. Então ele se aproxima mais dela para dar outro cheiro, ele pensa que ela está rejeitando, né, o seu cheiro, e de repente ele percebe que ela não está respirando. Então ele balança aquela mulher pré-histórica, ele dá uma balançada, uma chacoalhada nela, e ele percebe que ela não tem mais vida. E ele se levanta desesperado, o que é isso? E aí ele começa a ter a noção da morte. Ela morreu. E a partir daí começa-se a buscar o sentido radical da existência. Ou seja, por que diachos que eu existo, né? Como é que eu caí no tempo e no espaço? No dia que você nasce, você cai no tempo. E no lugar onde você nasce, você cai no espaço. Que é a sua comunidade, a sua família. Então começa a contar o seu tempo. Começa a contagem do seu tempo a partir do dia que você nasce, não é isso? E todo ano você acende uma velinha e canta parabéns, come aquele bolo, mas você está, na verdade, caminhando para a finitude. Daqui a pouco você faz 30, 40, 90 e acabou. Vai chegar um momento que não passa mais. Então, essa é a essência da humanidade que faz com que eu me busque esse sentido radical da sua existência. Então ele busca isso, encontrar, né, na imagem de Deus. A esperança que ele encontra. Então, toda essa reflexão, pela busca do sentido radical da existência, levou o homem então a pensar na existência de Deus. Mas afinal de contas, onde se coloca, onde se situa, então, o maior problema, né, a maior indagação, a maior questão em relação à existência de Deus, que instiga a filosofia, que instiga, né, vários ramos da ciência, né? Inclusive, fé e razão, né, fica naquele impasse ali. Onde se situa e onde se coloca o problema de Deus? Vou dar a resposta para vocês agora. Vamos ver aí. Se situa na estrutura da experiência histórica do homem, que é aquela relação linguagem e presença. Então, para a filosofia, o problema de Deus se situa na própria estrutura da experiência histórica. Né? Então, a religião, Deus está presente em todos os lugares. A realidade divina, transcendental, está presente em todos os lugares. Então, está na própria experiência do homem, na sua própria experiência de vida. Senão já teria caído no esquecimento, não se falaria mais em Deus. Mas até hoje, e de acordo com a arqueologia, com a sociologia, a história, a etnografia, todos os estudos possíveis indicam a evidência da presença de Deus em todos os povos na história. Olha só, né? E onde se coloca, então, e como se coloca o problema de Deus? Se coloca como o problema do fundamento
do sentido de plenitude, que é aquela questão da vida, da morte, da existência. Então o problema do fundamento se coloca aí. O problema de Deus se coloca no fundamento do sentido da plenitude, ou seja, nós estamos no mundo, nós estamos no tempo e no espaço, nós somos um ser que estamos presente, nós descobrimos que somos finitos e, portanto, aonde está então a plenitude da vida? Qual é o sentido existencial que faz com que gerações e gerações de seres humanos habitem esse planeta? De onde veio esse homem que se formou dentro de um outro ser humano? E depois, para onde vai esse ser humano no momento em que ele morre? Qual é o sentido da existência? Então são essas questões de base que levou e que a filosofia ocidental continua refletindo e discutindo. Qual é a situação do problema de Deus? Agora, é claro, aí abre caminho para as religiões e para a teologia, né, trazer, então, a sua abordagem, a sua fé, as suas doutrinas, os seus dogmas. Está aberto para todos os campos do conhecimento. Tá certo? Então agora a gente vai para o intervalo, né? Daqui a pouco a gente volta. A sua aula continua no próximo vídeo.